A paz do Senhor a todos irmãos e irmãs. Aqui sou eu, jovem Fabrício. Sou membro da Igreja Pentecostal Deus do Milagre. E o motivo desta gravação é que eu estarei falando um pouco de mim, do meu testemunho, e estarei falando também a respeito do batismo com o Espírito Santo, porque uma certa pessoa estava me perguntando a respeito disso, então senti no coração de estar gravando esta live, estar gravando esse áudio. Então, irmãos, eu sou novo na fé ainda, porque há 4 anos só que eu estou na presença do Senhor, que o Senhor me tirou das trevas e me trouxe para a tua maravilhosa luz. E a respeito do batismo com o Espírito Santo, então, eu estarei falando de mim, o que eu tive que abandonar, o que eu tive que fazer, como foi o meu batismo com o Espírito Santo. Eu me recordo que foi em uma vigília da madrugada, que ali a igreja reunia em uma área de uma casa, em uma fazenda, e ali nós orava, e nisso eu recebi o batismo com o Espírito Santo, bem antes do batismo das águas. Quando eu saí do mundo e vim para a presença de Deus, quando eu saí do mundanismo e vim para a presença de Deus, foi uma coisa maravilhosa, na qual eu abandonei tudo por amor a Cristo, porque eu saí das prisões, eu saí das correntes do vício, das correntes do maligno, e ali eu fui impactado, porque eu estava sendo liberto de todo o mal. Meu processo de libertação foi terrível, sofri muito. Sobre as madrugadas, muitas perturbações, os demônios me perturbavam, querendo me impedir, querendo até mesmo tirar a minha vida. E hoje eu estou aqui. Então, irmãos, eu me recordo que quando eu saí do mundo, eu tinha o cabelo grande, eu tinha 9 tranças no cabelo. E eu fui usuário de droga, eu cheguei a usar 9 baseados de maconha por dia. Tinha dia que eu fumava 2 maços de cigarro, 2 carteiras de cigarro por dia. E uma certa vez, Deus fez uma proposta para mim. Ou você vem para a minha presença, ou você vai morrer logo aí no mundo. Assim foi o que Deus me falou. E eu estava tendo muitas perturbações aqui na minha casa. E eu era um daqueles que eu não suportava crente. Muitos vinham aqui me evangelizar, eu até mesmo acendia cigarros e ficava ali vindo eles evangelizar, mas eu não prestava atenção. Eu ficava zombando dos crentes. Eu passava na frente da casa dos crentes, das igrejas evangélicas, ficava rindo, ficava zombando, pois eu era católico doente. A minha mãe, ela é uma católica, minha família em geral são todos católicos, menos eu. E o meu padrasto, ele é um ex-crente, então ele é um desviado da Igreja Batista. E quando eu saí do mundo, eu me recordo que eu tive aquele despertamento, vi aquele medo no meu coração, porque eu tinha lido a Bíblia em uma certa passagem em Salmos 1, que diz: não assentai nas rodas dos escarnecedores. Eu li esta passagem da Bíblia e foi uma coisa que tocou no meu coração. Fiquei com medo e eu pus no meu coração: eu não vou sentar na roda dos escarnecedores. Mas quando passava alguns minutinhos, eu já estava lá no meio deles, me drogando. E nisso foi crescendo um medo no meu coração.
Até mesmo na hora de eu ir dormir, eu ficava pensando, se Jesus voltar neste momento, eu vou para os infernos. Eu falava até para uns colegas que eu tinha a respeito disso. Eu já falava para eles, se Jesus voltar, nós vamos perecer, nós não vamos subir. Eu me lembro que eu cheguei aqui na minha casa umas 6 horas, que eu passei o dia todo. Em um certo dia fiquei sobre o dia na rua. Quando eu cheguei aqui em casa, eu me deitei e eu comecei a sentir uma convulsão em cima da cama. Eu comecei a sentir uma convulsão que o meu corpo ficou trêmulo. Eu fiquei me tremendo todo em cima da cama. E de repente o meu corpo foi parando e eu fui ficando frio. O meu coração foi perdendo as batidas. Foi batendo mais fraco. E eu estava sentindo que eu estava morrendo. Eu estava sentindo uma overdose. E eu olhei para o lado. Senti a presença de Deus. Eu vi o Espírito Santo ali do meu lado. E ele estava muito triste comigo. Porque ele me chamava uma vez. Me chamava 2 vezes para a presença dele e eu não queria ir. Eu sempre ficava ali rejeitando o chamado de Deus na minha vida. E que naquele momento ali Deus estava permitindo a minha morte. Ou até mesmo Deus estava tirando ali a minha vida. Deus estava tirando a minha vida naquele momento. E eu comecei a sentir meu corpo gelado. Meu coração estava parando aos poucos. Aí a lágrima começou a escorrer sobre o meu rosto. A lágrima começou a escorrer sobre o meu rosto. E eu disse, Pai, não me deixe morrer. Que se o Senhor me der a vida, se eu deixar eu viver, eu vou mudar. Eu vou para a tua presença. E de repente eu tomei aquele choque no meu corpo. Eu tomei aquele choque e aí eu despertei. Eu despertei, eu me levantei e daí eu já fiquei mais esperto, já fiquei mais ligeiro a respeito disso. Só que eu queria ir para a presença de Deus, mas como eu era aprisionado, eu era um escravo. Teve uma época que eu estava começando a entrar na macumbaria, estava começando a conhecer o lado negro da macumba. E porque eu joguei capoeira também, fui um aluno, também cheguei a dar aula de capoeira. E nisso aí aquela coisa estava me envolvendo para o lado da magia, para o lado da macumba. E então eu estava entrando sem eu perceber, aos pouquinhos eu estava entrando para o lado ruim, pois eu estava aprendendo algumas coisas já. Mas antes de eu começar, Deus me chamou primeiro, Deus me ganhou. Eu fui para a presença de Deus. E então, eu me recordo que naquela época eu passei por essas dificuldades e eu queria ser liberto do vício, mas eu não conseguia. Eu cheguei até a prometer a Deus que se eu fosse liberto do vício, que eu ia servir a Ele, pois eu fumava muito. Então, um certo jovem de uma cidade chamada Santa Rita, do Passa Quatro, em São Paulo, eu encontrei com esse jovem em uma rodoviária. E nisso ele começou a me evangelizar. Ele começou a pregar o evangelho para mim e eu ficava sorrindo dele. Esse jovem, ele é um amigo, irmão. Eu comecei a sorrir, a zombar dele. E ele pregava o evangelho ali para mim. Só que ele olhou profundamente, ele olhou em meu olho e me disse, jovem, quem está falando não é o Jorge, mas sim sou eu, o Espírito Santo. E eu abro o coração que eu quero entrar. Quando ele falou desta maneira para mim, quando Deus usou ele para falar dessa maneira para mim, eu senti um choque.
E ali me comoveu muito. Aquela coisa, aquelas palavras tocou muito em meu coração. Então, eu senti aquele desejo de estar perto dele para ouvir as palavras que ele estava me dizendo. Porque aquelas palavras estavam me enchendo. Estava começando a sentir aquela paz. Eu me recordo que eu estava trabalhando em um supermercado, pois eu deixei o supermercado e fui andar com aquele jovem, porque ele estava falando umas coisas que estavam penetrando no meu coração. E por onde ele estava ali na cidade, eu estava com ele, como um endemoniado gadareno, não queria sair dos pés de Jesus, queria estar sempre perto de Jesus. Assim era o meu caso. E porque eu enxergava nele aquela diferença e falava comigo: pai, eu quero ser assim também. E eu me recordo que eu voltei para o meu trabalho depois de muitas horas e a patroa até mesmo me xingou porque eu estava na rua por muito tempo. E eu montei em uma bicicleta para fazer uma entrega. E nisso eu parei na rua e comecei a chorar. Falei: Senhor, eu quero ser liberto, meu Deus, mas eu não consigo. Bem-aventurados que choram. Bem-aventurados que choram. Eu me recordo que ali eu chorei e falei: Senhor, eu quero ser mudado, mas eu quero mudar, mas eu não tenho força, eu não consigo. Já tentei, mas não consigo. Pois eu era viciado. Eu era um viciado. E então eu encontrei com um primo meu e falei com ele desta maneira: eu vou para a igreja e nisso nós vamos ganhar a nossa família toda para Jesus. O meu primo Cledson. E aí, de repente, eu fui. Sobre a noite, eu fui para a igreja. E lá eu passei por aquele processo, pelaquela tribulação, dificuldade. E eu me recordo que quando o pastor orava em mim, eu até sofri, eu ficava atribulado e tal. O inimigo fazia eu me torcer, fazia o meu corpo torcer. Mas quando o pastor terminava de orar em mim, eu sentia aquela dor forte no meu corpo, aquele cansaço, que nem eu subindo um ladeirão, uma ladeira, eu me cansaria daquela maneira. Eu me recordo que quando eu passei pelo processo de libertação, eu andava com as pernas bambas nas ruas, meu corpo doía tudo, porque aquela força quem fazia não era eu. Aquela força não vinha de mim, mas sim o inimigo que havia na minha vida. Pois eu servia um demônio, e eu servia a um deusinho chamado Jah, pois eu amava o reggae, pois eu invocava demônios através da maconha. E ali havia muitos espíritos ruins habitando em mim. E aí eu passei por todo esse processo, dias e dias. Eu me recordo que a primeira vez, voltando ao assunto, a primeira vez que eu cheguei na igreja, eu olhei para aquele povo. Falei: nossa, que povo diferente. As mulheres não usam batom, nem fazem sobrancelhas, saias longas. Que povo diferente. Quando eu cheguei na porta da igreja, eu já sentia aquele impacto, aquela coisa forte, aquele poder de Deus. E quando chegava perto da oração de libertação, falava: todo mundo coloca as mãos na cabeça que vai ter a oração da libertação. Então, eu coloquei a minha mão na minha cabeça e eu senti aquele toque, aquela coisa falava comigo bem assim: sai de dentro da igreja, não fica aqui, sai correndo aí agora, corre para fora, não fica, isso não é bom, está te machucando. Mas eu vencia o meu eu porque eu queria ser liberto, porque eu já sabia o que Deus tinha falado comigo lá atrás, que se eu continuasse no mundo eu ia acabar morrendo, que Ele ia permitir a minha morte.
Então eu venci o meu eu ali com aquela aflição, aquele medo, aquele desespero, e então simplesmente falava: Deus, eu me entrego em tuas mãos, de corpo, alma e espírito. E eu passei muitos dias passando por esse processo de libertação. E ali eu entrava naquela crise que não era eu, o maligno. Mas quando eu saía de dentro da igreja, eu saía leve como uma pena, todo alegre, todo sorridente. Algumas pessoas achavam até mesmo que era louco, porque eu saía pulando de tanta alegria, de tanta felicidade, que eu estava sentindo uma alegria assim que eu nunca havia sentido antes na minha vida, desde a minha infância. E nisso eu sentia aquela sede de estar sempre perto de Deus. Eu contava as horas para estar logo na igreja, para chegar às 7 horas para mim ir para a igreja orar, porque eu estava sentindo aquele amor, aquela coisa muito forte, aquela libertação. E fiquei por muitos tempos passando essa dificuldade, que eu, na frente do púlpito ali, eu passava mal e tal coisas. Eu perguntei ao meu primo Cledson, mas por que está acontecendo isso comigo? Será que eu não vou ser liberto? Todas as vezes que venho aqui da igreja, eu caio, eu já estou com vergonha. Já estou sentindo vergonha, porque sempre assim. Ele falou simplesmente: paciência, que Deus vai te libertar logo. Então, e eu escutando as pregações, e Deus, na pregação, Deus falava que tinha que deixar tudo que era do Egito. Então, vem a parte daquilo que eu abandonei para receber o batismo com o Espírito Santo. Então, com 2 semanas, eu já me sentia liberto do vício do cigarro. Eu já me sentia liberto do vício das drogas, porque era um vício. Teve uma época, irmãos, que eu cheguei a usar crack, cheguei a usar pera, cheguei a me entregar ao crack. Então, naquela época ali, eu com 2 semanas na igreja, já estava me sentindo libertado do vício, já não estava sentindo aquele desejo forte em mim. E eu escutei Deus usando o pastor para falar que a gente tem que abandonar tudo aquilo que pertence ao passado. Então comecei a abandonar as coisas deste mundo, abandonar as coisas dessa vida. Eu me recordo que nessa época eu estava usando short, eu dormia de short. Então, quando eu ia dormir, eu sentia aquela perturbação na minha vida, eu não tinha aquela paz sobre a noite, eu passava sobre a madrugada acordado e aquelas aflições, muitas visões estranhas, muitos espíritos querendo tirar a minha paz, me perturbando, mas eu estava dormindo só de short, sem camisa, e nisso eu passava por essas aflições. Até mesmo uma certa vez eu vi um ser, ele estava olhando para mim, ele estava de coque me observando. E esse era um ser muito lindo, que com palavras humanas eu não consigo lhe descrever como era aquele ser. Cabelo cor dourada, inexplicável. E parecia ser um jovem, mas muito bonito a aparência dele. E eu olhei e eu fechei o olho. Uma voz falou em meu ouvido: é um anjo. Simplesmente falou: é um anjo. Então ali eu consegui ter paz, dormir tranquilamente. Mas toda madrugada eu passava por essas aflições. A minha mãe fala que eu levantava de madrugada para fazer café sem eu ver. Minha mãe falava. E eu andava com o corpo todo dolorido, porque quem fazia aquelas forças ali na frente do púlpito ali não era eu, mas o maligno que havia na minha vida. Então, uma certa vez, eu fui pro culto e cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa,
do mesmo jeito que eu cheguei do culto, eu dormi. Então, eu dormi de calça e blusa social. Essa noite que eu dormi dessa forma, eu tive paz, não tive perturbação. Quando foi na outra vez, na outra noite eu dormi de short, já fiquei perturbado. E quando eu dormia de calça e com blusa, eu dormia em paz. Quando eu dormia de short, eu ficava com aquelas perturbações. O inimigo me rodeava, querendo me matar, querendo me sufocar de qualquer maneira. E quando eu dormia de calça, eu sentia aquela paz. E eu falei, que mistério. Então, daí pra frente, eu passei a dormir de calça. Porque eu estava, naquele primeiro amor, eu estava abandonando tudo por amor a Cristo. O meu sonho era ser um cantor de rap. Eu tinha um desejo de ser cantor de rap. Então, eu fazia músicas. Eu criava músicas. E um amigo meu, aliás, primo, nós tinha aquele sonho de subir em um palco e cantar aqueles rap e tal coisa. Eu ia para a beira do rio, mas e ali nós criava aqueles rap. Então eu tinha 12 rap compostos no Facebook. Mas quando Deus falou, abandone tudo, abandona o WhatsApp, abandona o Facebook, abandona as músicas, os rap, eu abandonei contra a minha vontade, por amor a Deus. A minha carne não queria, mas por amor a Deus eu abandonei, porque eu estava abandonando tudo, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. E uma das coisas, e quando eu queria receber o batismo com o Espírito Santo, uma das coisas que Deus tocou em mim para que eu viesse receber o batismo do Espírito Santo foi a respeito das fotos. As fotos mundanas, as fotos que pertenciam ao meu passado, de quando eu era, que pertencia ao meu velho homem, a minha velha pessoa. Deus tocou em mim para que eu viesse abandonar. Eu pensava comigo, eu não vou deixar, porque me traz muitas lembranças boas, me traz lembrança aí com os meus amigos, eu não vou deixar. Mas, por amor a Cristo, eu deixei. Então, irmãos, que eu tive que abandonar todas as fotos mundanas que pertenciam ao meu passado, que pertencia ao velho homem que havia em mim, que eu era. Então, como eu tenho dito, algumas pessoas me perguntou como foi, como é para ser batizado. Tem que abandonar tudo, começando do guarda-roupa, onde houver roupas mundanas. Eu me recordo que eu havia jaquetas, que essas jaquetas, blusas de frio, era a minha paixão, eu não abandonava por nada. Mas quando Deus mandou abandonar, eu abandonei, eu pus fogo. Também tinha um boné, que esse era minha paixão, esse boné eu gostava muito, eu abandonei. As roupas mundanas, eu abandonei tudo. Então, muita gente querem ser batizado, querem ser tocado por Deus, selado com o Espírito Santo, mas não quer abandonar alguma coisinha. Algumas irmãs falam, eu não vou abandonar aquilo ali porque me traz boas lembranças. Eu não vou abandonar isso também, não tem importância. Isso aqui não vai impedir de Deus derramar da tua graça sobre mim. Mas sabemos de uma coisa, que seremos julgados pelas mínimas obras. Devemos amar a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente ama a Deus, a gente abandona qualquer coisa por amor a Cristo, que morreu por nós na cruz. Então, e eu estava naquela fé, buscando, naquele amor. Meu prazer era orar, estar na presença de Deus.
jejuar. Eu abandonei as imagens de escultura. E ali abandonei as amizades, algumas ruas que eu andava muito, que eu andava na bebedice ali, aqueles bar, onde eu me drogava. Eu deixei de passar por essas ruas, por esses lugares. Eu me desviava. E aí o inimigo pelejava muito para tentar me destruir. Mas através da oração e do jejum, eu consegui vencer. E das pessoas que esteve do meu lado me acolhendo. Eu me recordo que quando eu estava querendo me servir a Deus, que eu estava querendo sair do mundo, foi muito difícil, não foi fácil. De mim eu não conseguia. No meio de vários, Deus me escolheu, só tenho a agradecer a Deus. Então, eu cheguei a ir em umas certas igrejas de falsas doutrinas, falsos profetas, e lá eu estava no crime. Na época que eu ia nessas igrejas, eu estava no tráfico, no crime, nas drogas. E os pastores em cima do púlpito falavam desta maneira: você já venceu, irmão. Você está na vitória, Jesus te ama, você está na vitória. Eu pensava comigo: nossa, eu estou fazendo isso, eu minto, eu faço tanta coisa errada e eu vou para o céu, então estou bem, maravilhoso. Eu saía ali rindo, né? Eu estou fazendo isso porque eu estou indo para o céu. Porque eu não sabia o que era pecado. Pecado para mim só era mentir. E eu mentia demais. Aí eu ia, e lá eles falavam que era sabor de mel. Mas de repente eu conheci a igreja pentecostal Deus do Milagre. Fui guiado para lá, não sei como, mas pelo Espírito. Uma irmã vivia me convidar para ir nessa igreja, convidava direto. Eu falava: eu não vou porque eu sou católico, eu não desisto da minha igreja, sou católico. Então eu ia nessas igrejas, estava começando a ir porque eu queria ser liberto do mundo, eu queria de qualquer maneira, que eu sabia que eu ia morrer, ia acabar morrendo no mundo. E porque Deus já havia falado. Mas quando eu cheguei na igreja pentecostal Deus do Milagre, não exalto placa de igreja, mas sim o Deus que há lá dentro. E quando eu cheguei, eu senti aquele impacto na minha vida. Eu vi a diferença. Eu falei: essa igreja aqui é tão diferente das outras, por quê? Eu tô gostando desse negócio, eu gosto do que é diferente. E eu entrei. E quando o pastor começou a pregar, ele falou: se você fuma, se você prostitui, se você bebe, se você faz as coisas erradas, converta hoje com a mão de pertence. Você morrer no pecado, você vai queimar no fogo dos infernos. Aquilo, a palavra ali me cortou por dentro. E eu pensava: esse pastor, ele não está pregando a verdade não, porque nas outras igrejas lá falou que eu estava indo para o céu, que era sabor de mel, que eu estava bem. E aqui esse pastor está falando que se eu morrer assim, eu vou para os infernos. Irmãos, eu me recordo que eu sentia desejo de até mesmo atingir o pastor. Hoje eu tenho um amor grande por ele, mas na época eu tinha aquele desejo eu não, o maligno que havia em mim, eu ficava olhando assim e falei: eu vou dar um tapa no pé da orelha. Aí, de repente, aquela palavra cortava e eu ignorava, mas depois eu pegava para abrir a Bíblia, eu vi, ele tá certo. Lá em Gálatas 5:19, as obras da carne e o fruto do Espírito. Andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito. Quando eu abri a Bíblia, eu tinha humildade para aceitar. Eu aceitava: ele tá certo, tá me machucando, tá me ferindo, mas eu sei que é certo e eu vou pelo certo. Então, e ali, aquilo foi penetrando, me machucando. Como eu já falei, passei por alguns tempos, algumas semanas, processo de libertação.
Aí eu libertei da calça, como eu já tenho dito, libertei de WhatsApp, libertei de Facebook, as roupas mundanas, dos cortes de cabelo mundano. Então, das fotos mundano, como eu já tenho dito. E em uma certa noite, em uma vigília, sobre a madrugada, onde ali os irmãos se encontravam, se reunia em uma fazenda ali, na área da casa tinha a vigília. E nisso eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi uma maravilha na minha vida. E nisso eu fui impulsionado a buscar mais aquela sede. E o porquê que eu fui batizado de uma forma rápida? Porque eu sou bom? Não. Mas sim porque eu obedeci. Quando a gente ama a Deus, a gente coloca Ele em primeiro lugar, a gente abandona qualquer coisa. Tem muita gente que é orgulhoso, fala, eu não vou abandonar isso por causa de homem. Mas quando a gente abandona uma coisa, não é por causa de homem, é por causa de Deus. É pelo amor a Cristo. Então eu não fui essa pessoa ignorante. O céu é para os humildes. Eu tive a humildade de aceitar a realidade. Como eu ouvi um louvor que dizia bem assim, muitas vezes não consigo compreender os mistérios de Deus, mas prefiro obedecer sem compreender. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E então fui batizado com o Espírito Santo e foi só maravilha. Hoje eu estou aqui, sou membro da Igreja Pentecostal Deus do Milagre. Vai completar 4 anos que eu estou na presença do Senhor. E tive uma infância muito triste, muito sofrida. Segundo a minha mãe, diz que 3 vezes tive pneumonia com 1 ano de idade. E tanto ferimento e espiritualmente eu sofria também, porque eu tinha muito medo no meu coração. Quando eu era daquelas crianças de época, em uma certa época do ano eu me transformava, as minhas feições mudavam e eu não entendia por que aquilo, mas visão espiritual desde a minha infância eu tenho. E quando eu tinha medo da noite, eu dormia pouco sobre a noite, eu sofri muito sobre a minha infância por essa causa, que eu fui criado na roça, em uma fazenda, e eu tinha medo da noite. A partir das 6 horas da noite, às 18 horas, eu passava pelas aflições, aquele medo, aquelas perturbações. E hoje eu estou na luz, na presença do Senhor. Só tenho a agradecer, entre muitos, Deus me escolheu, Deus me chamou. Então, você que estava com dúvida a respeito disso, talvez seja uma pequena coisa que você não abandonou. Você estava com dúvida a respeito do batismo com o Espírito Santo. Talvez possa ser uma pequena coisa que você não abandonou. Até mesmo uma foto, que tem muitos irmãos que deixam de receber porque tem fotos mundanas, foto com roupas, mulheres com foto de shortinhos curtos, homens com fotos de brinco na orelha, ou mulheres com foto de batom. Então, a gente tem que abandonar tudo por amor a Cristo. Falo de mim, eu recebi porque eu preferi obedecer. Amém? E aqui é um pouquinho da minha história, do meu testemunho. A paz do Senhor a todos os irmãos que estão me ouvindo neste momento. Rogo a todos que orem pela minha alma. Amém.